meus amores, como vocês estão? Que saudade! Ai, espero que essa quarentena acabe logo, que a gente possa voltar tudo ao normal, nossas aulas. Quero dar, assim, aquele abraço em vocês. Mas tá meio difícil, né, agora? Mas sintam-se abraçados por mim, tá bom? Primeiramente, nesse momento, eu quero que vocês se sintam abraçados por mim. A gente vai falar de história, a gente vai falar de um período, a gente vai falar do período da pré-história, que é aquele período onde diziam que não haviam fatos que comprovassem, porque o fato sempre é a escrita, então a escrita era quem mandava, mas a gente sabe que não é bem assim. A história, ela vai deixando seus fragmentos, ela vai deixando ali os seus pedacinhos de vestígios que, se nós formos juntar, a gente vai encontrar um fim, a gente vai encontrar alguma coisa. Quem procura acha, historiador vive disso, ele vive procurando. Então, antes de tudo, nós vamos falar do ancestral, certo? Nós vamos falar de como ocorreu esse processo de chegada do homem até aqui, até onde nós estamos. Claro que aí nós temos milhares e milhares e milhares de anos, onde foi desenvolvida muita história, onde muita coisa aconteceu e o homem, desenvolveu, evoluiu, o homem foi criado, ou seja lá como for o seu pensamento, mas o importante é que, historicamente falando, nós acreditamos nessa teoria aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nessa mensagem de hoje, nessa aula de hoje. E, bom, primeiro de tudo, quem é esse ancestral? De quem que nós falamos? De onde nós viemos? Então aí já diz, né? O homem veio do macaco. Mas quem é? Quem é esse ancestral? Quem é? De onde nós viemos? Essa é uma pergunta que a gente nunca vai chegar numa conclusão, porque um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. E aí, gente, nas pesquisas arqueológicas, que é aquela pesquisa feita na areia, pesquisando coisa, procurando vestígios. Os arqueólogos, eles estudam muito para procurar vestígios de vida, certo? Então, por isso que hoje nós temos os fósseis. Aliás, sempre tivemos os fósseis, mas os fósseis, eles são pesquisados com um fundamento, saber a existência, saber a origem de tudo. Então, por isso que você vê ossos sendo encontrados. E por que dizem que dinossauros existiu? Porque existem os fósseis, e esses fósseis, eles provam, vamos dizer assim, que o homem teve essa origem de um primata. E um dos mais antigos foi encontrado na África, para vocês terem uma ideia, foi encontrado na África os vestígios dos ossos de um ancestral nosso. E aí foi então que pensaram assim, então o homem realmente ele veio. Olha, Darwin estava certo quando ele falou aquilo. Os ossos, né, desse primata foi encontrado em 1974 e era chamado de Australopithecus afarensis. Ai, gente, até eu me embaralho com esses nomes. Mas era um dos primatas, né? E foi encontrado e eles deram o nome de Lucy. Lucy, e era, no caso, era fêmea, e eles deram esse nome em homenagem a uma música dos Beatles, que vocês podem pesquisar depois, essa música dos Beatles, que fala Lucy in the sky with diamonds. Era para eu ter treinado no violinozinho para tocar aqui para vocês, mas eu tô gravando isso de madrugada e não vou fazer barulho agora. Mentira! Enfim, e eu vou
deixar o link do vídeo para vocês ouvirem a musiquinha da Lucy, que é muito linda. Inclusive foi tema até de abertura de novela aqui no Brasil, tá bom? Aí para vocês terem uma ideia, aí diz assim, ah, professor, mas como que eles sabem que foi encontrado? O que eles encontraram dessa tal de Lucy? Quem é essa Lucy? Gente, eles encontraram nada mais, nada menos que 200 ossos espalhados dessa tal de Lucy. Então é muita coisa. Eles foram juntando ali, certo? Naqueles terrenos que são chamados de sítios arqueológicos. E aí eles foram juntando esses ossinhos, deixa eu confirmar. Sim, desenterrados 200 ossos e fragmentos de ossos. Então eles foram juntando e aí eles chegaram a uma conclusão. Poxa, era um primata. Ele, ele viveu aqui e ela tinha essas características. Essa Lucy era um bípede. Ou seja, já andava o quê? Só com as duas perninhas, andava em pé. Ela vivia em pé já, como nós, hoje. Né? Hoje nós andamos em pé. Então por isso que se diz que nós viemos deles, porque eles foram ali evoluindo. Antes andavam de quatro, e aí foi evoluindo até que chega nesse achado na Lucy, que já andava em pezinha com as duas perninhas normalmente. Isso é de 3,5 milhões de anos. É muito tempo, gente. Então, aqui no Brasil não foi diferente, mas aqui no Brasil aconteceu também uma coisinha que dá pra gente dizer assim, ó, teve existência aqui também. Vamos lá. Mas eu vou chegar lá primeiro. Bom, nós temos um mundo. Eu vou mostrar um mundo aqui, vou fingir que tem aqui um mundo, um globo aqui girando. Eu espero que eu encontre esse globo. Tem um globo aqui girando. E você sabe que nós vivemos em um planeta onde a maior parte dele é água. E nós temos pedaços de terra. Vocês já viram isso em geografia. Nós temos esses pedaços de terra que são chamados de continente. Então, se o ancestral veio da África, ou seja, se ele surgiu lá na África, então como que nós, nesse territóriozinho aqui chamado América, como foi que ele chegou até aqui? E aí vem toda aquela dúvida, aí o pessoal vai pesquisar ainda mais para ter uma certeza, ter algo que comprove mesmo que o ancestral ele saiu de uma terra e veio para outra. E aí, gente, olha só, para ele ter chegado nas Américas, claro, ele foi se espalhando, né? Então, da África, ele foi se espalhando para a Ásia, ele foi se espalhando para a Europa, ele foi se espalhando para, sim, Ásia e Europa. E nós temos a teoria de que ele tenha passado para cá, para a América. Porque se vocês... A gente for abrir o globo aqui, se a gente for colocar um mapa mundi aqui, que eu vou colocar aqui, então, esse mapa mundi, o mundo ele está todo aberto. É como se você pegasse o globo, certo? Tá aqui o globo. E você fizesse assim. Então, essas partes, esses continentes, eles vão se alongar, né? E olha só, o Alasca, aqui nos Estados Unidos, para eu ir lá para a Rússia, eu teria que dar uma volta assim, né? Uma viagem imensa. Mas não, gente, o Alasca é pertinho da Rússia. Sabe por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O Alasca, ele fica muito próximo da Rússia. Então, não se iludam. Ah, dos Estados Unidos até a Rússia é uma distância enorme. Não, eles estão separados somente por um trechinho que é chamado de Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering é o que fundamenta a teoria de que o homem
O ancestral, ele saiu da África e aí ele foi para a Ásia, para a Europa, e da Ásia ele chegou na América. E aí foi, ó, chegando, se desenvolvendo, evoluindo. Eles eram nômades, né? A gente já sabe disso, eles não tinham um local fixo para eles, então eles viviam onde era conveniente, onde era favorável para eles. Então, se tinha alimento, eles ficavam. Faltou alimento, saía à procura de outra coisa, caça, lugares perigosos, lugares muito hostis, então eles já saíam, já iam para outro lugar. E assim eles iam é, mantendo sua jornada, vamos dizer assim, a sua jornada ao redor do mundo. E aí nós chegamos no Brasil, que eu falei, né, que tem um aqui no Brasil. E quem seria esse? Já temos a Lucy, que é um Australopithecus que foi descoberto. E essa Lucy, gente, o Australopithecus, quando ele passa de Australopithecus para Homo, ocorre no período da glaciação, que é exatamente o quê? As geleiras, o tempo, as temperaturas baixaram demais. Então as geleiras se formaram e houve um processo no qual sai o Australopithecus e entra o Homo. Olha só que interessante, com esse período de glaciação. E aí eles encontraram aqui no Brasil, os arqueólogos pesquisaram, os historiadores, os cientistas, né? Eles encontraram um fóssil lá na região de Minas Gerais. E esse fóssil eles deram o nome de Luzia. A Luzia era um Homo sapiens. Logo depois do Homo sapiens, você sabe que veio o Homo sapiens sapiens. E este Homo sapiens sapiens é exatamente o nosso ancestral. O que depois dele vieram essas coisinhas lindas que somos nós hoje. A Luzia tem a Luzia é de 12 mil a 13 mil anos, certo? Então é muito tempo aqui no Brasil. Mas claro, comparado ao ancestral Lucy lá no questão de 3,5 milhões de anos, você vê que a Lucy é bem mais velhinha, né? Só que a Lucy é um Australopithecus, não confundam. Lucy é um Australopithecus, Luzia é um Homo sapiens. A Luzia é tão importante, gente, mas tão importante, que lá para o povo de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, foi descoberto que o DNA do povo era dos mesmos índios americanos. Então, mantém uma teoria de que o homem, na verdade, mais antigo estava aqui na América. São muitas pesquisas a serem feitas, porque a Luzia ela foi reconstruída com base nos aborígenes lá da Oceania, que eles vieram, né? Então, do Oceano Índico, com os aborígenes lá do Oceano Índico. E aí, gente, a gente chega numa teoria diferente, né? Onde tem um homem já americano, bem mais antigo. E aqui no Piauí tem esses vestígios de que o homem é bem mais antigo. Mas isso é uma história que a gente vai contar depois na próxima aula, porque vai ficar muito extensa. E a Luzia, gente, ela é tão importante, mas ela sofreu no incêndio que teve lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus encontraram o crânio e alguns vestígios. A atividade que eu deixo com vocês, meus amores, é bem simples, ouçam a música da Lucy. Eu vou colocar a Lucy in the Sky with Diamonds. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá na plataforma, eu vou deixar lá o modelozinho. Tem duas formas. Uma é digitar, tá bom? E a outra é
fazer por escrito, quem não tiver como fazer assim, fazer por escrito e mandar a foto de volta, tá bom? Então façam isso, vocês vão relacionar a música. A gente sabe que a escolha da música foi num momento, porque assim, eles estavam ouvindo a música na hora das escavações e por isso que deram o nome de Lucy. Mas será que existe mais alguma coisa? Olha só, vou dar só uma hipótese. Lucy in the sky with diamonds. Lucy no céu com diamantes. Diamante. O que significa um diamante? Tá bom? Então pensem bem, façam essa relação em 5 linhas apenas e vocês devolvem para mim, eu vou avaliar. Tá bom? Atividade bem simples para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. A mensagem que eu deixo para vocês é: tudo aquilo que todos os rastros, todos os fragmentos, tudo isso vai ser encontrado pela história. A história faz o favor de investigar, de decidir. A história faz o favor de colocar hipóteses, colocar ideias e colocar teorias cada vez mais vivas na nossa vida e no nosso dia a dia. Um beijo para vocês, vamos valorizar nossa história e até breve, que todos nós possamos voltar logo. Beijo.